Sejam bem-vindos a mais um programa do Fé Inabalável. Eu sou o Luís Melo. Eu sou a Lucinda Braga e juntos vamos estudar as secções 27 a 28 Doutrina e Convênios. Recordamos que, apesar de tentarmos estar sempre em harmonia com as doutrinas oficiais da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, as opiniões expressas neste programa são pessoais e não vinculativas. Hoje teríamos como convidados especiais o Abel e a Paula Chaves, que se iriam juntar a nós desde a Alemanha e a quem agradecemos de qualquer maneira pela sua disponibilidade, mas um imprevisto técnico de última hora impediu-os de se juntarem a nós e de participarem. Na próxima semana teremos uma convidada especial, a irmã Isabel Andrade, da Ala Tejo. E como é habitual, temos várias perguntas relacionadas com o estudo desta semana e que pretendemos responder ao longo do programa. E a primeira pergunta é: que convênios renovamos durante o sacramento? A segunda pergunta: como é que o simbolismo da armadura de Deus se relaciona com a ordenança do sacramento? E a terceira pergunta: o que é a investidura divina da autoridade? Então, o- aquilo que deu origem à secção 27 foi que Sally Knight e Emma Smith tinham sido batizadas em junho de 1830, mas a confirmação delas ainda não tinha acontecido porque tinha sido interrompida por um grupo hostil. 2 meses depois, Sally e o seu marido Newell foram visitar Emma e Joseph, e ficou decidido que as confirmações iriam ser feitas naquela ocasião e que eles iriam tomar o sacramento juntos. Ao sair para comprar vinho para o sacramento, um anjo parou Joseph no caminho e deu-lhe a instrução que está registada na secção 27. E vamos já começar por ler o versículo 2. E diz assim: Pois eis que vos digo que não importa o que se come ou o que se bebe ao participar do sacramento, se o fizerdes com os olhos fitos na minha glória, lembrando perante o Pai o meu corpo, que foi sacrificado por vós, e o meu sangue, que foi derramado para a remissão dos vossos pecados. Por aquilo que nós lemos neste versículo, parece que quem está a falar é Jesus Cristo. Ele diz: O meu corpo, que foi santificado por vós, e o meu sangue. Mais abaixo, na verdade, no versículo 12, nós lemos também, e também com Pedro, Tiago e João, que vos enviei, por intermédio de quem vos ordenei e confirmei para serdes apóstolos e testemunhas especiais do meu nome. Mais uma vez, parece que é Jesus Cristo que está a falar aqui, que se está a dirigir a Joseph. No versículo 14 diz também: E também com todos os que do mundo o Pai me deu. Aqueles que o Pai deu a Jesus Cristo. No entretanto, sabemos, ao ler o cabeçalho desta secção, que quem estava a dizer estas palavras não era o próprio Jesus Cristo, que já se tinha manifestado a Joseph Smith no passado, mas era sim um mensageiro celestial, um anjo que tinha sido enviado para lhe dar uma mensagem específica. No entretanto, este anjo estava a falar com Joseph Smith como se fosse Jesus Cristo. Existe uma outra escritura que está no livro de Mórmon, em 3º Nefi 1.13, e aqui é bom que nos lembremos daquilo que se estava a passar, do contexto histórico de 3º Nefi 1.13. Os profetas tinham predito, tinham profetizado que na noite antes de Jesus Cristo nascer, que no dia antes de Jesus Cristo nascer, iria haver um sinal que seria dado para que se soubesse que Jesus Cristo iria nascer, ia haver uma noite e um dia e uma noite em que seria sempre dia. Eles veriam o sol a pôr-se e o sol a levantar-se, mas no entretanto continuar sempre luminoso. E algumas pessoas iníquas, e eram pessoas que não gostavam dos membros da igreja, pessoas que estavam dissidentes da igreja, eles queriam matar todos aqueles que eram membros da igreja e que acreditavam nas palavras dos profetas e que aquele sinal seria dado, caso o sinal não acontecesse. E eles tinham feito a promessa, inclusivamente, que se aquele sinal não acontecesse, que na manhã seguinte eles iriam matar todos. E aconteceu que Nefi clamou fervorosamente ao Senhor todo aquele dia. E eis que lhe chegou a voz do Senhor, dizendo: Levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois eis que é chegada a hora. E esta noite será dado o sinal, e amanhã virei ao mundo, para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz com que fosse dito pela boca dos meus santos profetas. E uma coisa que é interessante e que nós podemos pensar aqui é que
o Espírito de Jesus Cristo provavelmente já deveria estar dentro daquele feto que estava na barriga de Maria. Ele iria nascer na manhã a seguir e então o feto deveria estar já populado com o Espírito de Jesus Cristo. Joseph Fielding McConkie e um professor da BYU que nós, na verdade, já mencionámos cá mais do que uma vez, Robert Millett, fizeram um comentário acerca deste versículo e de outros versículos em que este mesmo princípio acontece. E eles dizem: estes versículos fazem-nos refletir sobre aquilo que é ainda um assunto sem resposta. Não temos revelação acerca disso. Que é o momento em que o espírito individual entra no corpo. Estávamos no dia antes de Jesus nascer de Maria, em Belém, na Judeia. Supomos que nessa altura o espírito de Jesus já estaria dentro daquele corpo infantil que estava alojado do ventre de Maria. Como então é que a voz de Jesus Cristo veio a Néfi? Quando é que o espírito entra no corpo? Perguntam eles. No momento da fecundação? No momento quando a mãe sente os primeiros sinais de vida dentro dela? No momento do nascimento físico? Ou o espírito pode ir e vir antes da hora do nascimento? Isto são perguntas que eles fazem e depois eles respondem. Nós não sabemos. Isso não nos foi revelado nestes últimos dias. Sabemos, porém, que as palavras de Deus muitas vezes são faladas por meio dos seus servos e agora vem aqui o conceito, o princípio que eu gostava de apresentar. São faladas por meio dos seus servos por investidura divina de autoridade. O Espírito Santo falou a Adão em favor do Filho unigênito. Se nós lemos em Moisés 5, 9, é o Espírito Santo que se identifica e ele, quando fala, fala como se fosse o Filho unigênito. Mais uma vez, ele usa as palavras que seriam ditas como se fossem o Filho, Jesus Cristo, a falar. A mesma coisa pode ter acontecido aqui, em 3 Néfi 1, 13. O Espírito pode ter sido comissionado pelo Pai para falar a Néfi na primeira pessoa, como por Cristo. Como se o próprio Jesus Cristo estivesse a falar. Outra possibilidade é que um anjo comissionado com a mesma investidura divina de autoridade tivesse falado a Néfi as palavras de Cristo. Vamos ler então Apocalipse 22, no versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para o adorar. E ele disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras deste livro, porque está perto o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que sem demora venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E agora, ouçam o que está escrito no versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Mais uma vez, isto é um anjo que está a falar, um anjo que por vir como revestido de luz, como um mensageiro celestial, e falando desta maneira, como se Cristo fosse, João ficou inclusivamente iludido e pensava que estava a falar com o próprio Jesus Cristo e queria adorá-lo. E o anjo disse: não, atenção que eu sou um conservo teu. Adora a Deus, não é? Mas o anjo, mais uma vez, aqui seguiu o mesmo princípio que poderá ter o Espírito seguido em 3 Néfi 1, e que também seguiu aquele mensageiro celestial que parou Joseph Smith quando ele saiu de casa para ir comprar vinho e que falou como se fosse Jesus Cristo. Okay? Portanto, este princípio de investidura divina de autoridade é o que permite aos mensageiros divinos ou ao próprio Espírito Santo falarem como se fossem Deus o Pai ou como se fossem Jesus Cristo, sem terem que dizer Jesus Cristo disse e depois dar a mensagem. Não, eles falam exatamente como se de Jesus Cristo se tratasse. Independentemente de quem está a falar, eles dirão sempre a mesma coisa. Exatamente, exatamente. Portanto, a mensagem é a mesma. E isto é uma das coisas que faz com que seja, por vezes, difícil perceber se Cristo, aquela confusão que existe em tantas igrejas do mundo, em saberem se Cristo e o Pai são a mesma pessoa, ou se são pessoas diferentes, ou se são três num corpo, ou se são um corpo com três entidades, ou
existe uma grande confusão sobre a natureza da Trindade, ok? E a razão pela qual existe é porque tanto Cristo fala com a voz do Pai por investidura divina de autoridade, como os anjos e os outros mensageiros celestiais são enviados para falar e quando dão a sua mensagem, falam como se fosse o próprio Jesus Cristo. Claro. Okay? Porquê que isto é importante? Será que isto é só uma mera curiosidade? Eu gosto de pensar que existe uma aplicação prática para isto nas nossas vidas. Em Doutrina e Convénios, logo na primeira secção, o Senhor fala acerca deste princípio e ele alarga este princípio a ser utilizado não somente por mensageiros celestiais e por ele próprio e pelo Espírito Santo, mas também a um outro grupo de pessoas. Ele diz: a minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz dos meus servos. É o mesmo. Portanto, os servos de Deus aqui na Terra falam exatamente, deveriam falar e falam exatamente com a mesma autoridade do que o Senhor. Quando o profeta está a falar, quando os apóstolos estão a falar, é a mesma coisa, exatamente como se o Senhor estivesse a falar. Okay? É dessa mesma maneira que nós devemos ouvir. O nosso profeta, na Conferência Geral de abril de 2018, teve um discurso muito interessante. E esta mensagem eu acho que passou um pouco despercebida. É num discurso dele que se chama Ministrar com o Poder e a Autoridade de Deus. E tem 3 parágrafos ali no meio, em que, de uma maneira muito sui generis e muito própria dele, com um sorriso e com grande amor, ele dá uma mensagem e uma correção muito incisiva aos portadores do sacerdócio. E ele diz: há pouco tempo participei de uma reunião sacramental na qual um bebê recebia um nome e uma bênção do seu pai. O jovem pai tomou o seu precioso bebê nos braços, deu-lhe um nome e depois ofereceu uma linda oração. Entretanto, ele não lhe deu uma bênção. Aquela querida bebezinha recebeu um nome, mas não uma bênção. Aquele querido elder não sabia a diferença entre uma oração e uma bênção do sacerdócio. Com a sua autoridade e o seu poder do sacerdócio, ele poderia ter abençoado a filhinha, mas não o fez. E diz o profeta que na altura pensou que grande oportunidade foi perdida. Gostaria de citar alguns outros exemplos, diz o profeta. Sabemos que alguns irmãos designam irmãs como líderes e como professoras da primária, das moças ou da sociedade de socorro, mas deixam de abençoá-las. De abençoá-las com o poder para cumprir o seu chamado. Eles dão apenas admoestações e instruções. Vemos um pai digno que deixa de dar à sua mulher e aos seus filhos bênçãos do sacerdócio quando é exatamente disso que eles necessitam. O poder do sacerdócio foi restaurado na terra. Entretanto, muitos irmãos e irmãs passam por terríveis provações nesta vida sem nunca receberem uma verdadeira bênção do sacerdócio. Que tragédia, diz o profeta. Esta é uma tragédia que nós podemos eliminar. Irmãos, portamos o santo sacerdócio de Deus. Temos a sua autoridade, e eu aqui acrescento, a autoridade divina para poder abençoar o seu povo. Pensem na extraordinária promessa que o Senhor nos deu quando disse: quem abençoares, eu abençoarei. As tuas palavras sejam as mesmas que eu disser. É o nosso privilégio agir em nome de Jesus Cristo para abençoar os filhos de Deus de acordo com a vontade dele para com os seus filhos. Presidentes de estacas e bispos, certifiquem-se de que todos os membros dos quórums que estão sob a vossa mordomia saibam como dar uma bênção do sacerdócio e estejam cientes da dignidade pessoal e da preparação espiritual que são necessárias para invocar plenamente o poder de Deus. Portanto, esta mesma investidura divina de autoridade que foi dada a este anjo que falou com Joseph Smith e que o instruiu acerca do sacramento e que falou com a voz de Jesus Cristo, que falou como se fosse o próprio Jesus Cristo a falar, digo eu que é dada também aos nossos profetas e aos nossos líderes mais altos da Igreja, como está especificado em Doutrina e Convénios 1.38, mas é também dada a todos os portadores do sacerdócio que, quando estão a abençoar e quando estão a exercer o seu sacerdócio, devem estar também investidos divinamente com autoridade
para falar as mesmas palavras Como que se Deus fosse certo. falaria se estivesse ali naquele momento Ele próprio a dar a bênção. Ah, Eu acho que era interessante fazermos aqui um desafio. E este desafio pode ser feito tanto aos homens como às mulheres, Lucinda. E eu acho que o desafio que podíamos fazer era, se eu neste momento estou a falar com o irmão, eu vou desafiá-lo, irmão, se tiver a sua família, a abençoá-los, a qualificar-se primeiro para receber inspiração divina, para saber aquilo que deve dizer, e depois a abençoar a sua esposa e a abençoar os seus filhos, investido divinamente de autoridade para poder falar em seu nome, não para admoestar, não para instruir, mas para abençoar. E às irmãs que nos estão a ouvir, por favor, peçam aos vossos maridos, peçam aos vossos filhos portadores do sacerdócio de Melquisedeque, que vos abençoem e ajudem-nos a compreender este preceito, este conceito da investidura divina de autoridade, e ponham sobre os ombros deles não só a responsabilidade, mas a confiança. Demonstrem confiança na capacidade deles de poderem agir e falar em nome de Deus para que vocês recebam as bênçãos de que necessitam nestes momentos difíceis pelos quais estamos a passar. temos um poder tão grande nas nossas mãos, nas nossas vidas, e às vezes até nos esquecemos dele. É verdade. Ainda no versículo 2, e existe aqui logo no topo, e nós já lemos, mas vamos voltar a ler, uma instrução interessante acerca do sacramento. Pois eis que vos digo que não importa o que se come ou o que se bebe ao participar do sacramento. É interessante lembrar aqui uma história que o presidente Ezra Taft Benson contou quando ele visitou a Europa logo depois da Segunda Guerra Mundial e encontrou a Europa devastada. E ele relatou que não se conseguia esquecer dos santos franceses que, incapazes de obter pão, usavam cascas de batata como emblemas do sacramento. No entanto, o manual geral que nós temos hoje em dia, no item 18.9, especifica que nós devemos utilizar o pão e a água como os emblemas do sacramento. E, na verdade, lendo brevemente esse parágrafo, diz: os membros da Igreja reúnem-se no dia do Senhor para adorar a Deus e participar do sacramento. Durante essas ordenanças, eles partilham o pão e a água em lembrança do sacrifício que o Salvador fez do seu corpo e do seu sangue, e renovam convénios sagrados. Hoje em dia, sempre que tivermos a oportunidade e sempre que o pão e a água estiverem disponíveis, estes são os emblemas preferenciais para tomar o sacramento, para nós podermos participar desta ordenança. No entanto, se por alguma limitação, se por alguma imposição, o pão e a água não estiverem disponíveis, e que sempre com a autoridade daqueles que têm as chaves para que o sacramento possa ser ministrado numa determinada área geográfica, que normalmente é um presidente do ramo ou um bispo, então podemos fazer a ministração do sacramento utilizando emblemas que não são o pão ou a água. Mas isso é uma exceção à regra. Há, no entretanto, aqui uma outra parte também, neste mesmo parágrafo que acabámos de ler agora, Lucinda, que era interessante comentar. Diz aqui no fim que quando nós partilhamos o pão e a água em lembrança do sacrifício que o Salvador fez do seu corpo e do seu sangue, nós renovamos os convénios sagrados. E que convénios são esses que nós renovamos quando nós tomamos do sacramento? Então, de acordo com os nossos profetas e líderes modernos, ao tomarmos o sacramento, nós renovamos os convénios, todos os convénios que fizemos com o Senhor. Se a única ordenança e o único convénio que nós fizemos com o Senhor foi o batismo, esse é o convénio que renovamos. Mas se recebemos o sacerdócio de Melquisedeque, também renovamos a parte do juramento e convénio que está relacionado com o recebimento do sacerdócio de Melquisedeque. Se formos investidos, também renovamos os convénios associados. E se formos selados, também renovamos esse convénio. Noutras palavras, ao tomar o sacramento, nós renovamos todos os convénios que fizemos com o Senhor. Existe por isso, e visto que estamos a renovar uma quantidade tão grande de convénios, e convénios que são muito sagrados, alguns deles inclusivamente feitos no templo, na casa do Senhor, aqueles que administram o sacramento devem tomar grande cuidado
com esta ordenança. Não o devem fazer levianamente. Na verdade, o Manual Geral de Instruções, no item 18.9.3, diz: os que administram o sacramento devem fazê-lo de modo digno, lembrando-se de que representam o Senhor. O bispado incentiva-os a ponderar sobre a expiação do Salvador enquanto preparam, abençoam e distribuem o sacramento. E eu posso testificar, Lucinda, e para todos aqueles que nos estão a ouvir esta noite, eu posso testificar que este foco no Salvador, quando estamos em qualquer capacidade a participar do sacramento, vai trazer uma grande experiência espiritual a nós. Eu lembro-me de uma ocasião específica em que eu cheguei à capela mais cedo, mas normalmente eu chego meia hora antes da hora de início das reuniões. E eu chego meia hora antes mesmo, sempre para poder ajudar alguma coisa. Normalmente encontramos os bispos ou os presidentes dos ramos sempre numa grande azáfama com as últimas preparações para aquilo que vai acontecer. E a coordenar e a fazer as últimas adições à agenda. E eu chego e pergunto sempre ao bispo ou ao presidente do ramo: presidente, o que é que eu posso fazer para ajudar? E naquele dia o presidente pediu-me: presidente Melo, por favor, se não se importava, podia preparar a mesa do sacramento. E eu dirigi-me à mesa do sacramento e eu tinha lido recentemente este capítulozinho, este parágrafo que eu vos li do manual. E lembrei-me que eu deveria lembrar, mesmo enquanto estou a preparar a mesa do sacramento, deveria-me lembrar do sacrifício expiatório do Salvador. E eu, enquanto estava a pôr a toalha na mesa, lembrei-me que eu estava como se estivesse a preparar o túmulo onde o corpo, os emblemas do corpo do meu Salvador iriam ser depositados para serem abençoados e para serem por nós, para a congregação toda, partilhada em lembrança do seu sacrifício expiatório. E naquele momento o Espírito come com muita força. E mais uma vez, é o cumprimento daquilo que vem na oração sacramental. Se nós nos lembrarmos sempre dele, então o Espírito dele estará conosco. Exatamente. E ao lembrar-me tão vividamente naquela altura e tão ajudado pelo ato de estar a pôr a toalha na mesa e a preparar aquele altar, o Espírito tocou-me e eu fiquei... E o meu testemunho foi fortalecido sobre aquele princípio e sobre aquilo que foi feito por Jesus Cristo em meu benefício. Luís, olha, tem aqui uma citação do Presidente Kimball, até para fundamentar aquilo que estavas a falar sobre a renovação, que convênios é que nós renovamos quando tomamos sacramento. E ele tem um tema que é: lembrar-se dos convênios evita a apostasia. Ele disse assim: esse é o verdadeiro propósito do sacramento, evitar que esqueçamos, ajudar-nos a lembrar aquilo que fizemos no convênio à beira da água ou na mesa do sacramento e no templo. Ele disse ainda: o Salvador enfatizou que o pão e a água tangíveis do sacramento deveriam nos lembrar continuamente do sacrifício que ele fez por nós e para a renovação de nossos convênios de retidão. Se uma pessoa que não é membro da igreja estiver na congregação, não a proibimos de participar do sacramento, mas aconselharíamos adequadamente que o sacramento é para a renovação de convênios. E visto que ele não fez o verdadeiro convênio do batismo ou convênio do templo, ele está isento. Então, o Presidente Kimball aqui está a reforçar que a renovação dos convênios que fazemos durante o ato do sacramento não é só uma renovação do convênio do batismo, mas também dos convênios feitos no templo. E no caso dos homens, dos convênios feitos também Do no recebimento do sacerdócio de Melquisedeque. Exatamente. Muito bem. E é importante nós lembrarmos disto. Eu acho que o sacramento toma um outro significado, um significado acrescido, quando nós nos lembramos que estamos a renovar não meramente os convênios batismais, que são muito importantes, mas todos os outros convênios que ao longo da nossa vida fomos fazendo e que nos aproximam mais do Senhor. Sim, senhora. E aqui também, Luís, ainda no versículo 2, ele está a dizer que não é importante aquilo que se come ou que se bebe, desde que nós o façamos com os olhos fitos na minha glória. E em relação aos olhos fitos na minha glória, o nosso profeta, o presidente Nelson, ele descreveu como é que nós podemos desenvolver esta atitude de ter os olhos fixos na glória de Deus. E ele fez uma analogia com um binóculo, um poderoso binóculo, não é? Ele disse assim: imagine, por exemplo, um binóculo muito potente, dois sistemas ópticos
dois separados, são conectados por uma peça para juntar as duas imagens independentes numa única imagem tridimensional. Para aplicar essa analogia, digamos que a cena do lado esquerdo do seu binóculo representa a sua percepção da sua tarefa. Digamos que a imagem do lado direito representa a perspectiva do Senhor da sua tarefa, a parte de seu plano que ele lhe confiou. Agora, conecte o seu sistema ao dele. Por meio de um ajuste mental, unifique o seu foco. Uma coisa maravilhosa acontece. Sua visão e a visão dele agora são a mesma. Você desenvolveu os olhos fitos na glória de Deus. Então, nós quando vamos tomar o sacramento, nós não podemos olhar só para aquele bocado de pão ou aquele copinho de água, mas nós temos que ser capazes de ver os emblemas do sacrifício de Cristo, a sua vida, a sua expiação, a sua perfeição, a sua misericórdia. Então, nós pegamos naquilo que nós vemos e naquilo que Deus quer que nós vejamos, e ao juntar isto tudo, nós deixamos de ver apenas o pão e a água e começamos a ver a expiação em si. E isto também nós podemos aplicar este princípio a outras situações da nossa vida, mesmo até em relação às pessoas com quem nós convivemos no nosso dia a dia. Nós podemos visualizá-las, por um lado, com as imperfeições delas, com os vícios, com as lutas delas, e podemos também visualizar aquilo como Deus as vê. E nós, ao juntarmos aquilo que nós vemos delas pessoas e aquilo que Deus vê, nós vamos ver que a nossa perspectiva vai mudar completamente. E a nossa interação com essas pessoas também vai mudar, porque nós vamos começar a ver as pessoas com os olhos fitos na glória de Deus, vamos ver o seu potencial, aquilo que eles poderão se tornar no futuro. E em relação ao sacramento também, que é uma coisa, o nosso profeta, desculpa estar sempre aqui a falar do nosso profeta, mas eu realmente encontrei estas citações dele que eu acho... Tu estás a pedir desculpa por estares a falar do nosso profeta. Sim, senhora, não quero falar tanto sempre aqui do desculpada. sacramento. Não, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que o sacramento, como o batismo, é uma ordenança tão sagrada que merece uma compreensão mais profunda. E ele diz que a Escritura nos ensina que a vida da carne está no sangue. Está em Levítico 17:11. Pouco depois do homem ter sido expulso do jardim do Éden, instituiu-se o sacrifício em que a vida era finalizada pelo derramamento de sangue. Em nossos dias, observamos que o ataque cardíaco, o derrame cerebral e a gangrena ocorrem em consequência da vida faltar em qualquer parte do corpo que é privada do seu suprimento de sangue. Com esse pano de fundo, pense nesta passagem do Evangelho de João. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Isto é em João 6,53. E ele diz ainda que a importância de um compromisso pessoal com o Senhor é simbolizada quando participamos do sacramento. O Senhor nos convidou a simbolizar a nossa aliança com Ele por meio de um sinal interno e externo. Quando os emblemas sagrados de sua carne e sangue são administrados a nós, somos convidados a ingeri-los em nosso corpo. E ao fazermos isso, o seu sacrifício expiatório torna-se literalmente parte da nossa própria identidade. Fim de citação. Então, se nós não comermos da carne e não bebermos do sangue de Cristo, nós não teremos vida em nós mesmos, porque a expiação é o que nos poderá proporcionar a vida eterna. É o cerne da nossa vida espiritual. Então, o sacrifício de Cristo, ele torna-se parte da nossa identidade, porque ao assumirmos um compromisso com Ele, durante o sacramento, nós tornamos-nos um com Ele. E a nossa vontade aí entra em harmonia com a vontade dEle. E por isso é que acabamos por assumir em nós a identidade e que recair sobre nós a expiação de Jesus Cristo. Por isso não é só o beber e o comer o pão e o beber. Precisamos de pensar em todo o simbolismo que envolve o sacramento e de nos lembrar da expiação de Cristo. Exatamente. E aproveitarmos aquela oportunidade para renovar os convénios que com ele fizemos em todas as ordenanças pelas quais passámos até ao momento em que estivemos a tomar o sacramento. Sim, sim. É muito interessante também, aqui na secção ainda 27,
que este mensageiro que falou em nome de Jesus Cristo depois fez um relato de uma grande reunião sacramental que vai haver, e é interessante, quando nós pensamos no sacramento, normalmente é um símbolo de algo que aconteceu no passado. A expiação foi no passado, a última ceia foi no passado, foram coisas que aconteceram no passado. E normalmente a nossa mente vai para essa altura, no passado, quando essas coisas inicialmente foram estabelecidas ou foram feitas. No entanto, este anjo aqui falou acerca de uma reunião sacramental que vai haver no futuro. Uma reunião sacramental de grande glória. E eu, ao ler estes versículos, portanto, a partir do versículo... É praticamente a partir do versículo 1, mas, portanto, no versículo 3 e assim por diante, até cá em baixo, até ao versículo 14, nós lemos desta grande reunião sacramental que vai haver no fim do mundo, depois de Jesus Cristo vir, depois da sua segunda vinda. Ele vai fazer uma reunião sacramental e das grandes pessoas que vão estar presentes nesta reunião sacramental. Ele fala acerca dos profetas, falou acerca de Moroni, de Elias, de João Batista, falou acerca de Adão, que iam estar presentes lá nessa altura. E que oportunidade incrível isto vai ser de ver toda esta liderança reunida a participar do sacramento, de uma reunião sacramental liderada pelo próprio Salvador. Que diz aqui em cima no versículo 5: Eis que nisto há sabedoria, portanto não vos maravilheis, porque virá a hora em que na terra beberei do fruto da vide convosco. Portanto, ele tinha dito na última ceia, ele tinha dito aos apóstolos que com ele estava reunido, que ele nunca mais iria na terra beber do fruto da vida até que viesse novamente, até à segunda vinda. E Jesus Cristo aqui está a falar, através deste mensageiro celestial, dessa oportunidade, dessa reunião sacramental que iria acontecer depois da sua vinda. E o que é interessante aqui é que quando nós chegamos ao versículo 14, ele diz que além de todos estes grandes líderes que vão estar presentes nesta reunião sacramental, há aqui um outro grupo de pessoas que também vão estar presentes. E também todos os que do mundo o Pai me deu. Eu espero fazer parte desse grupo. E eu espero que nós tenhamos como objetivo estar incluídos naquele que o Pai deu a Jesus Cristo, naquele que através das suas ações, dos seus pensamentos, dos seus esforços aqui na Terra, conseguiram qualificar-se através da expiação de Jesus Cristo, porque não há outra maneira, é só através da expiação de Jesus Cristo que se conseguiram qualificar para estar também nesta reunião sacramental. E uma das coisas que me veio à mente quando estava a ler e a estudar isto foi que vai certamente ser uma oportunidade incrível de estar lá com tão grandes pessoas, além de Jesus Cristo, com tão grandes líderes da Igreja que tanto fizeram, pessoas que marcaram a nossa vida por, ao estudarmos os seus exemplos, as provações pelas quais passaram, aprendemos com as suas experiências a ser melhores pessoas. Mas eu depois lembrei-me que vamos estar lá também com um outro grupo de pessoas, com a nossa própria família. E não só a nossa família nuclear, mas provavelmente com membros da nossa família que durante a mortalidade nós não conhecemos, mas que nos virão agradecer por nós termos feito o trabalho no templo, que permitiu que eles também estivessem nessa reunião sacramental como parte deste grupo que o Pai deu a Jesus Cristo. Vai ser certamente um momento fantástico, um momento em que eu presumo que as lágrimas fluirão copiosamente e sem limites. Mas vai ser um momento de grande alegria, de grande regozijo. Eu vejo este momento como um daqueles momentos, uma daquelas festas que são feitas em que depois de grandes provações, depois de grandes tribulações, depois de se conseguir passar por uma dificuldade muito grande, as pessoas se juntam no fim e dizem: conseguimos, chegámos ao fim, aqui estamos, sãos e salvos, conseguimos, apesar de todas as tribulações, cá estamos. E tudo isto devido ao nosso Salvador que aqui está e devido ao trabalho de todas as pessoas que estarão presentes, que têm esferas de influência maiores ou mais pequenas, mas que todas de certeza que contribuíram para o bem-estar e para a salvação de alguma outra pessoa que vai estar lá presente naquela reunião sacramental. Sim, sim. Luís, e ainda em relação a isto, isto vai ser uma grande, uma super reunião sacramental.
É como o bocado estavas a dizer, quando Cristo estava aqui na Terra e falou com os seus discípulos na última ceia, ele disse-vos que, como tu há bocado referiste, digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que eu beba de novo convosco. Porque aqui, nesta secção 27, há uma lista, não é, de várias pessoas que, à partida, nós sabemos que irão estar lá mesmo presentes nessa reunião sacramental. Embora lá nesta lista não sejam mencionados os discípulos que estiveram presentes na última ceia, mas eles vão lá estar. Foi-lhes profetizado pelo próprio Salvador na última ceia que eles iriam estar lá. E quem são estas pessoas todas? Se nós formos a ver bem, eles foram os profetas que tiveram à testa das outras dispensações passadas. Foram eles que apareceram a Joseph Smith e lhes conferiram as chaves que eram necessárias e que iriam ser restauradas nesta última dispensação. Então, todas estas pessoas foram significativas, não só nas dispensações delas, mas também aqui nesta última dispensação com Joseph Smith. E por isso é que elas também vão lá estar. E a pergunta que fazemos também agora é como é que nós nos qualificamos para ser aquele tipo de pessoas ou aquele grupo de pessoas que o Pai deu a Jesus Cristo. E é interessante que a resposta vem logo nos versículos 15 a 18, que são os versículos que estão a seguir. E é aqui falada acerca da armadura de Deus. E na verdade vamos ler estes versículos e fazer aqui uma análise à medida que vamos lendo, Lucinda. E eu vou começar logo aqui com o 15. Portanto, alegrai-vos e rejubilai-vos e cingi os vossos lombos e tomai sobre vós toda a minha armadura para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo a fim de subsistirdes. A nota de rodapé na palavra armadura no versículo 15 remete-nos para Romanos 13, 12, que diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. É interessante que aqui é utilizado o símbolo da luz, a armadura e o símbolo da luz, as armas da luz. Portanto, estas armas da luz, esta armadura deve ser uma armadura de luz, a luz que provém de Cristo, do seu conhecimento, o conhecimento de Deus, que está no seu Evangelho. Uma das coisas, certamente, que temos que fazer para nos vestirmos com esta armadura, para cingirmos os nossos lombos, para protegermos a nossa cabeça, todos os nossos membros que são importantes e vitais para o nosso progresso, é revestirmos-nos desta luz, esta luz que é Jesus Cristo e esta luz que é o seu Evangelho. Também era interessante vermos aqui em que consiste esta armadura, não é? Porque para o apóstolo Paulo, ele citou 4 partes do corpo que eram mais vulneráveis aos poderes das trevas, aqueles em que Satanás ataca com mais força. Ele aqui está a falar sobre os lombos, logo aqui no versículo 15, que cingir os lombos. O que é cingir os lombos? É colocar um cinto, apertar com um cinto. E porque é que ele refere os lombos? Porque os lombos representam a virtude, a castidade. Ou seja, os lombos estão aqui a proteger. Aqui nesta parte dos lombos nós temos os órgãos vitais da reprodução. Nós sabemos que Satanás ataca bastante esta parte da nossa vida, que é a sexualidade, que é a castidade. E por isso é uma das defesas que devemos proteger, não é? É um pecado grave se quebrarmos, se nós não estivermos, se a nossa armadura não estiver a proteger essa parte do corpo ou essa parte da lei de Deus, se isso não for uma parte integral daquilo que nós protegemos afincadamente, então a nossa queda pode ser bastante severa. Depois, no versículo 16, diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade, tendo vestido a couraça da retidão e calçado os pés com a preparação do Evangelho da Paz, o qual para vos confiar enviei meus anjos. A couraça da retidão, a retidão do nosso coração, que é a nossa conduta e os nossos desejos. E esta retidão que nos vai influenciar a nossa capacidade de nós travarmos as nossas batalhas espirituais. Por isso precisamos de proteger esta nossa conduta e ter em atenção os desejos do nosso coração. Harold B. Lee,
ele explica que ter os pés calçados significa ter os pés com a preparação do Evangelho da Paz, significa as nossas metas e os nossos objetivos na vida, que é isso também que Satanás ataca muitas vezes. Ele coloca muitas vezes pensamentos Mente? na nossa mente para nós nos desviarmos do verdadeiro propósito da nossa vida. E ao mesmo tempo os pés também permitem-nos mover no caminho do convênio, porque há vários caminhos, mas o único caminho verdadeiro, reto e estreito só há um. E nós precisamos de seguir os nossos passos dentro deste caminho, que é o caminho do convênio. No versículo 17 fala também acerca do escudo da fé, com o qual Uhum. podemos apagar todos os dardos inflamados dos iníquos. E no versículo 18 fala acerca do capacete da salvação e da espada do meu Do espírito, Espírito. que o Senhor derramará sobre nós, e sobre a minha palavra que vos revelo. Portanto, Uhum. todas estas coisas são importantes para nós, a nossa conduta, as nossas metas, o escudo para nos protegermos, e eu acho que esta parte do escudo é muito importante no sentido de que se nós estivermos preparados, se nós tivermos um testemunho forte, se nós tivermos a doutrina sã do Evangelho dentro de nós, então conseguiremos. E é engraçado que ele aqui, os dardos, normalmente eu penso numa coisa que é atirada, mas aquilo fala acerca de apagar, ou seja, eles vêm inflamados, vêm com fogo, e nós podemos apagar os dardos inflamados dos iníquos. A última coisa que está aqui é uma coisa que eu acho que é interessante e que tem também muito a ver com o sacramento e com a primeira vez que o sacramento foi instituído na última ceia, em que Jesus Cristo faz aquela lindíssima oração sacerdotal e em que ele pede a união dos seus apóstolos e a união também daqueles que, através da pregação do Evangelho por parte dos apóstolos, viriam a conhecer e a unir-se à Igreja. E no versículo 18, ele diz: Eu derramarei o Espírito que derramarei sobre vós e a minha palavra que vos revelo. E depois ele diz: E concordai acerca de todas as coisas que me pedirdes. Isto concordarmos acerca de todas as coisas que pedirmos é estarmos em união uns com os Yeah. outros, estarmos Uhum. em sincronia uns com os outros. Ou seja, em que o nosso pensamento não só está unido com o do nosso Pai Celestial e é uno com Ele, mas é uno também com as pessoas que estão à nossa volta. Claro. E isso implica que nós fazemos com que esta armadura, o esforço que eu faço para pôr esta armadura em mim próprio, eu tenho que fazer um esforço igual para pôr esta armadura nas pessoas que estão à minha volta também. Claro. Porque sozinho eu não vou estar em união e em sintonia com ninguém. Eu tenho que estar em sintonia e, ou seja, a mesma armadura que eu fiz um esforço grande para pôr sobre mim, devo também empenhar-me para que as pessoas à minha volta possam também pôr essa mesma armadura. E devo empenhar-me em ajudá-las a fazer isso. Olha, Luís, há uma citação também muito interessante do Elder Ballard, que ele diz assim: Gosto de pensar nessa armadura espiritual não como uma peça sólida de metal moldada para adequar-se ao corpo, mas como uma cota de malha. A cota de malha é formada por dezenas de minúsculas peças de metal entrelaçadas, permitindo maior flexibilidade sem perda de proteção. Digo isso porque tenho visto que não há uma única coisa grandiosa e imensa que possamos fazer para nos armar espiritualmente. O verdadeiro poder espiritual encontra-se em inúmeros atos menores unidos num tecido de fortalecimento espiritual que nos protege e defende de todo o mal. Então, Gostei dessa esse, imagem. esses pequenos atos, não é, que nós combinamos, que nos ajudam a resistir às tentações e ao mal, poderá ser a oração, o estudo das escrituras, o jejum, os convênios que fazemos durante o sacramento, no templo, a obra vicária, tudo aquilo a que nós nos propomos fazer para nos fortalecermos espiritualmente, para contribuirmos para o crescimento da obra de Deus aqui na Terra, esses são os pequeninos atos que vão formando a nossa armadura espiritual e assim Exatamente. estarmos preparados para as lutas que iremos travar contra o inimigo, não é? Exatamente. Eu gostei dessa imagem.
Realmente, e temos que nos lembrar que mesmo pequenas ações, como ajudar uma pessoa no supermercado, Tudo. O como ajudar serviço que uma criança, fazemos. ajudar um idoso, Uhum. ajudar a nossa esposa ou o nosso cônjuge, ajudar os nossos filhos a fazer o trabalho de casa, todas essas ações são pequenos elos na nossa armadura que contribuem para o nosso fortalecimento e para que nos tornemos impermeáveis, digamos assim, contra os dardos inflamados do adversário. Passaremos agora para a secção 28 e como contexto histórico temos o seguinte. A revelação ainda era um conceito relativamente novo para os santos da época em que as revelações sobre a restauração estavam a ser dadas. Os primeiros membros da igreja sabiam que o profeta Joseph Smith podia receber revelação para a igreja, mas será que outros membros também podiam? Perguntas como essa tornaram-se fundamentais quando Iron Page, uma das 8 testemunhas das placas de ouro, achou que tinha recebido revelações para a igreja. Muitos santos fiéis acreditaram que essas revelações vinham de Deus. Até Oliver Cowdery fora erroneamente influenciado por elas. Antes de uma conferência agendada, o profeta inquiriu e o Senhor respondeu, ensinando que na sua igreja havia somente um designado para receber mandamentos e revelações para toda a igreja. Eu acho que se calhar íamos diretamente para o versículo 11, que fala acerca de Hiram Page. E não existem muitos registros na Igreja acerca desta história, sobre o que é que constava nesta revelação que ele recebeu. Não existem grandes detalhes. No entretanto, Emmer Harris, que foi um escriba, um dos escreventes de Joseph Smith e que serviu uma missão na Pensilvânia e Nova Iorque e que foi ordenado patriarca e que foi designado inclusivamente para presidir os sumos sacerdotes em Provo. Ele foi uma das pessoas que atravessou as planícies e foi até Utah. Okay? Portanto, este era um homem que era considerado um dos pioneiros da Igreja e que teve papéis de grande responsabilidade. Ele fez num discurso, numa das conferências de destaca dele, ele relatou que um dos apóstolos, dissera que temos que lutar contra os principados e as potestades em lugares elevados. O irmão Hiram Page escavou da terra uma pedra negra e colocou-a no bolso. Quando chegou a casa, ele olhou para ela. Continha uma frase digna de ser registada em papel. Assim que ele escreveu essa frase, outra frase apareceu na pedra, até que ele escreveu 16 páginas. O irmão de Joseph foi informado do facto. Alguém perguntou a Joseph se aquilo estava certo, e ele disse que não sabia, mas orou e recebeu revelação de que a pedra era do diabo. Então a pedra foi esmagada, até se tornar em pó, e as inscrições foram queimadas. Foi uma obra do poder das trevas. Portanto, não existem grandes registros sobre o conteúdo daquilo. No entretanto, existem versículos nesta secção, na secção 28, que nos dão algumas pistas sobre aquilo que poderia lá estar registado. Uma dessas revelações que Aaron Page supostamente disse, ou supostamente teria recebido, seria onde seria construído a Nova Sião, a cidade de Sião. Era um assunto que preocupava bastante as pessoas na altura, queriam saber onde é que seria construído, e ele então recebeu essa revelação, mas Joseph Smith disse que o Pai Celestial até agora ainda não tinha revelado o local exato da construção de Sião. O presidente Boyd K. Packer descreveu a revelação como sendo uma marca distintiva da verdadeira Igreja. E é interessante que ele, quando estava na Terra, na fase mortal do seu ministério, quando estava junto aos apóstolos, isto está registado em Mateus 16, começando no versículo 3, nós lemos esta interação interessante que ele teve com os apóstolos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus Cristo a seguir faz-lhes a pergunta: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque este conhecimento que tu tens não te foi revelado pela carne e pelo sangue, mas pelo meu Pai. Ou seja, foi pelo princípio de revelação que tu recebeste este testemunho da divindade do meu chamado e de quem eu sou. E ele depois diz a Pedro: E também eu te digo, por este mesmo princípio, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a revelação, que é esta característica
distintiva da verdadeira igreja à qual o Elder Boyd K. Packer se referia, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a revelação, e é interessante que nós somos uma igreja tão baseada em revelação e que acredita tão piamente neste princípio da revelação, não só para a direção da igreja, como para a direção das suas unidades, até a unidade mais pequena, mas também para a direção das nossas próprias vidas e da vida das nossas famílias. E falando acerca deste princípio da revelação, o Elder Boyd K. Packer disse: a revelação continua na igreja. O profeta recebe-a para a igreja. O presidente recebe-a para a estaca, para a sua missão, para o seu quórum. O bispo recebe revelação para a ala. O pai recebe para a família. E o indivíduo recebe-a para si mesmo. Portanto, nós temos que nos compenetrar de que a revelação existe e existe para todas as pessoas e para todos os indivíduos. Todos têm direito à revelação, mas dentro e circunscrita dentro do raio de responsabilidade que o Senhor estabeleceu. Claro. Eu não sou um profeta e, por causa disso, eu não posso receber revelação para a igreja. Eu não sou o presidente do ramo ou um bispo e, por isso, eu não posso receber revelação para um determinado ramo. Cabe à pessoa que está encarregue dessa área geográfica ou dessa unidade receber revelação para essa própria unidade. Portanto, existe segurança nestas regras e existe segurança em sabermos e conhecermos a maneira como Deus opera com o princípio de revelação. E basta pensarmos numa coisa, a nossa revelação pessoal é uma revelação direta, que vem diretamente do Senhor para nós, mas a revelação para a igreja vem por intermédio de um líder. Por isso, eu não posso receber revelação para a igreja, porque eu não sou o líder escolhido pelo Senhor para estar naquele momento, por exemplo, para ocupar a presidência de uma estaca, por exemplo, não é? Mas já recebo revelação direta para a minha vida, para a minha família e para o cargo que eu desempenho, para o chamado que eu desempenho. Exatamente. E nós também podemos ver aí também essa diferença. Há uma revelação direta, mas no caso da igreja não há uma revelação direta, há um intermediário. E esse intermediário é o líder que o Senhor escolheu. E esta secção é, mais uma vez, uma secção em que nós vemos o orgulho de Oliver Cowdery a vir ao de cima. Nós temos que nos lembrar que Oliver Cowdery tinha sido chamado e tinha sido incumbido para aconselhar Joseph e para inclusivamente corrigir Joseph quando fosse necessário. Mas existe, como nós dissemos no episódio anterior, uma maneira certa e uma maneira errada de fazer isto. E Oliver aqui ultrapassou largamente, por uma larga margem, ultrapassou aquilo que era aceitável fazer. Temos que nos lembrar que Oliver foi a pessoa que estudou e que recolheu do livro de Mormon por mandamento do Senhor diretamente para ele, que recolheu do livro de Mormon aquilo que estava incluído na secção 20, que era a secção que especificava como é que a igreja deveria ser organizada. E essa secção foi lida, aquele texto que Oliver compôs, foi lido durante a reunião em que a igreja foi organizada. No entanto, Joseph Smith mais tarde agarrou naquele texto, fez algumas revisões inspiradas pelo Senhor e submeteu aquele texto novo, revisado, para ser aprovado durante a conferência. Oliver não gostou das edições que Joseph Smith fez. E da casa da família Whitmer, Oliver escreve uma carta a Joseph Smith na qual diz: ordeno-te, já começou mal, ordeno-te em nome de Deus que apagues aquelas palavras para que não haja artimanhas sacerdotais entre nós. A sua emoção estava muito clara. Mas o que é que teria alarmado tanto o segundo elder da igreja a ponto de ser tão incisivo na sua comunicação com o profeta? Sob direção divina, Oliver havia escrito aquele documento, a secção 20, que era chamado Os Artigos da Igreja. Mais tarde foi substituído por um segundo documento escrito por Joseph Smith intitulado Os Artigos e os Convénios da Igreja de Cristo, que é aquilo que nós temos hoje registados em Doutrina e Convénios 20. O documento de Joseph usou praticamente as mesmas ideias que Oliver tinha registado, mas adicionou passagens significativas que esclareciam e ampliavam o documento original que Oliver tinha escrito. O documento escrito por Joseph foi aceito pela Igreja como mandamento na Conferência de junho de 1830. Apesar da aceitação da Igreja,
Cowdery desaprovou uma frase na lista de requisitos para o batismo, e essa frase era: "E realmente manifestarem pelas suas obras que receberam o Espírito de Cristo para a remissão dos seus pecados." Talvez Oliver tenha pensado que o seu envolvimento na escrita do documento original lhe Daria. desse o direito de fazer exigências contra o texto. Joseph, contudo, discordou e insistiu que a exigência havia sido dada por revelação, a que ele tinha direito. Na sua resposta, Joseph perguntou: "Por que autoridade é que tu, Oliver, tomaste sobre ti a responsabilidade de me ordenar a mim que alterasse ou apagasse ou acrescentasse ou diminuísse a uma revelação ou mandamento do Deus Todo-Poderoso?" Poucos dias depois, e isto agora é importantíssimo e é uma lição muito grande prática para todos nós. Poucos dias depois, Joseph partiu da sua casa em Harmony, na Pensilvânia, para ver Oliver na casa dos Whitmer, em Fayette, Nova York. E Joseph registou aquilo que aconteceu. A opinião da família Whitmer, diz ele, era, em geral, favorável à dele, de Oliver. E foi necessário muito trabalho e perseverança para que eu conseguisse persuadir qualquer um deles a discutir, e agora vem a palavra-chave, calmamente sobre o assunto. Por fim, consegui fazer não só com que a família Whitmer, mas também Oliver Cowdery, reconhecessem que estavam errados. Por vezes acontece-me a mim que pessoas apresentam pontos de vista que são tão drasticamente diferentes dos meus que eu penso, nem sequer vale a pena eu discutir com elas. Nem sequer vale a pena tentar persuadi-las de que o ponto de vista delas, que é diferente do meu, está errado e que o meu estará certo. A minha aversão ao conflito, por vezes, faz-me desistir do bem-estar destas pessoas. E Joseph Smith aqui demonstrou a perseverança e o amor que ele tinha por aquelas pessoas, arrazoando com elas, calmamente, até conseguir persuadi-las que ele os amava, que ele se importava com eles e que os princípios que eles estavam naquele momento a esposar eram princípios errados. Isto é uma lição para nós, Lucinda. Não podemos ceder ao mal, mas não podemos também ceder ao intento de desistir do bem-estar das pessoas que têm ideias erradas. E não quer dizer que nós estejamos sempre certo, mas, portanto, quando estamos a falar do Evangelho e nós temos um testemunho acerca do Evangelho e dos princípios que exposamos, então nós não podemos desistir de transmitir estes princípios às pessoas e de as ajudar a convencerem-se e a conhecerem a verdade. E devemos fazer isto tal como Joseph Smith fez, de uma maneira calma. Aqui também um versículo muito interessante e que poderá ter uma aplicação prática nos nossos dias, sempre que nós estamos perante irmãos, que nós à partida sabemos que eles cometem alguns erros ou têm alguns procedimentos menos corretos em relação aos seus procedimentos, é da maneira como nós os devemos corrigir. Às vezes temos a tendência de, não querendo ferir ninguém, acabamos por falar no geral, como se todas as pessoas também estivessem envolvidas ou pactuassem com aquele erro. Mas o que o senhor nos está aqui a dizer, que foi o conselho que ele deu a Oliver Cowdery, é que ele fosse ter com o irmão Hiram Page, em particular, e dizer-lhe que as coisas que ele escreveu por meio daquela pedra não poderiam proceder dele, que Satanás o tinha iludido. E se nós formos ver a palavra aqui particular, há uma escritura que está em Mateus 18:15, que diz: "Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir, ganhaste o teu irmão." Então, é assim que nós deveríamos repreender e chamar a atenção das pessoas, em particular, não em público, não expondo o problema em si, nem querendo falar no geral como se o problema fosse um problema de toda a congregação. Às vezes, por uma pessoa fazer uma coisa, já achamos que toda a congregação está a fazer, não é? E precisamos ter um bocadinho de cuidado com isso, da maneira como chamamos a atenção das pessoas, não é? Uhum. Interessante.
Então, a última coisa que vamos fazer então aqui é falar da missão aos Lamanitas, correto? Uhum. Versículo 8, exatamente. Nesta secção, que foi dirigida a Oliver, o Senhor também, no versículo 8, dá instruções a Oliver que ele deverá servir uma missão. E esta missão iria ser uma missão, particularmente para mim, iria ser uma missão Difícil. difícil de aceitar este chamado, porque Oliver foi chamado para ir pregar aos Lamanitas. Nesta altura, nos Estados Unidos, uma série de terras tinham sido tiradas aos índios americanos e eles tinham sido enviados para viver num sítio que não era muito aprazível, não era muito bom. E havia uma grande animosidade e muitos conflitos entre os índios americanos e os colonos brancos que estavam a colonizar os Estados Unidos. Portanto, quando foi dito a Oliver que ele deveria ir pregar entre os lamanitas, eu presumo que ele deva ter recebido aquele mandamento com um coração apertadinho. Sim, Ui, vais-me claro. mandar agora e ainda vou ser escalpado, e ainda me vão dar uns tiros com umas flechas, vai ser terrível. Mas, na verdade, esta missão com a qual ele foi incumbido tinha sido já profetizada muitos, mas muitos anos antes, e inclusivamente essa missão e essa profecia está registada no livro de Mórmon. Em 2 Néfi 3:18, o Senhor diz: Eu suscitarei um Moisés, um profeta, para o fruto dos teus lombos, e para ele prepararei um porta-voz. Aqui está Joseph Smith e o porta-voz dele, que seria Oliver Cowdery. Oliver Cowdery. E eis que eu o farei escrever o relato do fruto dos teus lombos. Ele escreverá o livro de Mórmon. Para o fruto dos teus lombos, e o porta-voz dos teus lombos anunciá-lo-á. Ou seja, iria ser o porta-voz de Joseph Smith, que Queria tinha anunciar. escrito o registro dos teus lombos, do fruto dos teus lombos, que iria anunciá-lo aos lamanitas, aos descendentes dos lamanitas, não é? Então, Oliver Cowdery foi chamado para ir fazer uma missão aos Lamanitas. E é interessante que esta missão aos Lamanitas, portanto, entre os Lamanitas em si, não foi uma missão que produziu muitos conversos. Ainda em relação a esta missão de Oliver Cowdery, esta dura missão, eu acho que nesta altura deve-se ter sentido como Amon, embora Amon que fosse com bom grado pregar aos Lamanitas, mas Oliver Cowdery certeza que iria com o coração nas mãos, mas a questão dos índios americanos chamou muita atenção de alguns outros líderes da igreja, por isso mais três se juntaram a Oliver Cowdery, então eles partiram em missão para poder pregar e poder ensinar e dar a conhecer aos nativos americanos os seus antepassados. E em maio de 1830, então o Congresso dos Estados Unidos promulgou a Lei de Remoção dos Índios, que exigia que todos os índios americanos se mudassem para o território a oeste do estado de Missouri. Então, Oliver Cowdery dirige-se a eles ensinam-lhes o Evangelho, eles têm muita curiosidade em saber quem foram os seus antepassados e solicitaram a presença deles na primavera seguinte. Isto depois acabou por nunca acontecer por causa de um agente federal que proibiu os missionários da igreja de entrar em contato com os nativos americanos. E então esta parte do proselitismo deixou de poder ser feita junto deles. Mas a missão deles teve muito sucesso, porque a caminho eles passaram por Kirtland e eles decidiram visitar um amigo de Parley P. Pratt, que era Sidney Rigdon, e ensinar-nos sobre o Evangelho. Ele era o ministro de uma outra igreja e ele e mais outros companheiros acabaram por ser batizados. E naquela altura as pessoas de Kittle estavam tão entusiasmadas com estes missionários, com a palavra, com tudo o que girava à volta da nova igreja e do profeta de Joseph Smith, tinham um interesse tão grande que os próprios missionários acabaram por quase nem ter descanso. E em 3 semanas chegaram a batizar 127 pessoas. E dentro destas 127 pessoas foram batizados líderes, homens que mais tarde viriam a ser grandes líderes e líderes importantes na história da Igreja no seu começo.
passaram duras dificuldades ao longo da sua jornada, porque apanharam condições climatéricas bastante rigorosas e isso deixou-os em situações bastante constrangedoras, porque não tinham alimento, não tinham abrigo, não tinham como se aquecer, mas foi uma missão de sucesso e a partir desse momento, e nós vamos ver depois mais tarde, que a própria igreja começou a estabelecer-se em Kirtland, onde também foi construído um templo e a partir daí, a partir dessa cidade, muito da igreja se desenvolveu. É interessante que a razão pela qual a missão de Oliver Cowdery teve esse sucesso está no versículo 16 de Doutrina e Convênios 28. E aqui a Oliver Cowdery, ainda que a missão dele fosse especificamente para ir aos índios americanos, para ir pregar aos índios americanos, aqui no versículo 16 diz, o Senhor diz, e deverás abrir a boca em todas as ocasiões, declarando o meu evangelho em tom de regozijo. Portanto, a Oliver Cowdery não lhe foi dito que ele fechasse a boquinha e só quando chegasse aos Exatamente. índios é que falasse. Não, deverás abrir a boca em todas as ocasiões. E ele foi fazendo isso. E ao caminho, portanto, enquanto ele ia no caminho e pelas cidades pelas quais ia passando, ele ia sempre pregando o Evangelho. E ao fazer isso, acabou por ter um impacto positivo, não só nas pessoas que contactou, mas nas gerações, tanto para a frente como para trás, não é? É como nós dissemos sempre, que a pregação do Evangelho tem um impacto nas gerações para a frente, mas também para trás, pelas pessoas que vêm a conhecer o Evangelho, que estão Claro. neste momento já após a morte. Ele Uhum. teve um grande impacto naquela cidade de Kirtland, mas também no futuro da Igreja e como ela se estabeleceu. E estes foram os pensamentos que nós tivemos então acerca de Doutrina e Convênios 27 e 28. Foi um estudo muito proveitoso para nós. Eu pessoalmente fui enriquecido por ter conseguido debruçar-me tão afincadamente sobre estas Escrituras e estudar mais acerca do sacramento, do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, do princípio da revelação para a Igreja e como ela pode ser utilizada para abençoar a vida de todos nós. Quero-me despedir de todos vocês, quero-vos pedir que subscrevam ao canal e quero-vos pedir também que possam partilhar este vídeo e o canal com os vossos contactos. Sem outro assunto, me despeço. Até para a próxima semana. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite para vocês e foi um gosto estar aqui na vossa presença.